Sabe aquela fase da infância que muitas vezes a gente nem lembra direito, mas que define silenciosamente quem nos tornamos? Pois é, hoje a gente vai falar sobre ela. Estamos falando do período ali entre os 6 e os 11 anos, o momento em que os alicerces da nossa autoconfiança e da nossa capacidade são moldados. Vamos entender como essa encruzilhada tão crítica acontece? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que é que acontece de tão importante nessa fase? É uma transição gigantesca, né? A criança deixa para trás a segurança da primeira infância para entrar de cabeça no mundo de escola, de tarefas e, pela primeira vez, de uma comparação constante com os colegas. Na psicologia, esse período tem um nome, fase de latência, e ele é, sem dúvida, um ponto de virada fundamental. Toda aquela energia da criança que antes era focada na fantasia e na brincadeira, agora se volta para o mundo real. A missão passa a ser dominar habilidades, aprender regras e mergulhar nesse universo da escola e das responsabilidades. E o nosso foco é exatamente nessa janela de tempo. É aqui que uma balança interna começa a pender para um lado ou para o outro, moldando a crença fundamental que uma pessoa tem na própria capacidade. E o mais impressionante é uma crença que pode durar a vida inteira. E aqui está o grande conflito dessa fase. A verdadeira batalha interna. De um lado, a diligência, do outro, a inferioridade. E olha, cada experiência, por menor que seja, na sala de aula, no parquinho ou em casa, contribui para a resolução desse grande desafio. Vamos começar pelo lado positivo disso, a diligência. Isso é muito mais do que só ser trabalhador. É uma confiança que vem de dentro, sabe? Aquela sensação de que é possível, sim, enfrentar uma tarefa e conseguir fazer. É o verdadeiro motor da competência. Agora, no outro extremo, a gente tem a inferioridade. Esse é aquele sentimento persistente de não ser bom o suficiente. Ele surge quando as falhas parecem ser maiores que os sucessos, e isso leva a uma dúvida que corrói por dentro. Uma dúvida sobre a capacidade de realizar qualquer coisa. E quando a gente coloca os dois lado a lado, fica tudo muito claro, né? De um lado, a competência, que leva ao orgulho, à satisfação. Do outro, a inadequação, a falha, que alimenta a dúvida. É literalmente aquela vozinha interna. Uma que diz eu consigo contra a outra que sussurra eu não consigo. É uma batalha pela autoimagem. Certo, mas como então a diligência é desenvolvida? Não acontece por acaso, não é mágica, é um processo, um ciclo de feedback positivo em que um sucesso vai alimentando o próximo. Vamos ver como isso se constrói na prática? E isso aqui ilustra perfeitamente a motivação. A criança aprende que se dedicar a uma tarefa não traz só o resultado em si, mas também reconhecimento de fora, um elogio, por exemplo, e o mais poderoso de tudo, uma satisfação interna. E essa satisfação é o verdadeiro combustível. Olha só o ciclo em ação. Primeiro, a tarefa é executada com sucesso. Isso leva a uma validação, que por sua vez gera um sentimento de satisfação. E esse sentimento positivo reforça o comportamento, criando hábitos de trabalho e de estudo que tornam o próximo sucesso ainda mais provável. É um ciclo que se retroalimenta. Mas é claro que esse desenvolvimento não acontece numa bolha. Existe uma série de forças, tanto de dentro da própria criança quanto da sociedade ao redor, que influenciam para qual lado da balança as coisas vão pender. Então, aqui está o ponto crucial. Cada nova habilidade aprendida, seja em matemática, no esporte ou em arte, não é só uma habilidade. É um tijolinho na construção da identidade. A criança começa a se definir por aquilo que ela percebe que consegue fazer bem. E o que é que molda essa balança? Primeiro, a sociedade, com seus estereótipos sobre o que é coisa de menino ou coisa de menina. Depois, a própria personalidade da criança. E, o mais importante, tudo isso é construído sobre as fundações de confiança ou desconfiança que ela já traz das fases anteriores da vida. Mas qual é o impacto duradouro de tudo isso? A verdade é que as experiências entre os 6 e 11 anos não ficam no passado. Elas se transformam numa espécie de roteiro que seguimos, muitas vezes sem nem perceber, pela vida adulta afora. A tese central é bem clara. O senso de competência ou de inferioridade que foi forjado aqui vai ter um impacto direto nas grandes decisões da vida. A escolha de uma carreira, a busca por hobbies, a maneira de enfrentar desafios, tudo isso é influenciado por essa base. E essa frase resume tudo perfeitamente. As escolhas futuras não são aleatórias. Elas são uma continuação lógica de quem a pessoa se tornou durante essas fases formativas. A identidade construída com base nas competências vira o principal guia para as decisões da vida. E assim, a gente termina com uma reflexão. Pense nisso.
De que forma as vitórias e derrotas da infância, lá entre os 6 e 11 anos, ainda ecoam nas escolhas e na autoconfiança de hoje? É uma questão poderosa que revela o quão fundamental é essa encruzilhada crítica da vida.